Ora viva! Bem-vindos à terceira edição do podcast Pergunta Simples. Um podcast sobre comunicação, sobre formas, sobre fórmulas e sobre efeitos da comunicação. Se gostam da ideia, se gostam do formato e deste podcast, subscrevam ou comentem em perguntasimples.com ou perguntasimples.pt. Lidamos mal com a incerteza e um pequeno, contagioso e perigoso vírus veio para testar a nossa paciência, resiliência e conhecimento. Apresentou-se com o nome de código SARS-CoV-2, mas todos o batizamos com o nome da doença que causa, a Covid-19. Todos queremos certezas, o que o vírus faz, como se transmite e como o evitamos. Os especialistas em saúde procuram conhecimento e soluções. Políticos e decisores navegam neste mar de verdades e contradições para reagir no dia-a-dia à mais grave crise de saúde pública do nosso tempo. Em 6 meses fomos sacudidos de maneira inimaginável. O vírus que estava lá longe, na China, chegou depressa e fez estragos, em vidas, nos sistemas de saúde e na economia. E num novelo complexo, as mensagens que chegaram à opinião pública foram tantas e tantas vezes contraditórias que não sabemos para onde é que nos viramos. Dos riscos ao uso das máscaras, do fecho das escolas à reabertura da vida. E o problema é que o livro de instruções que tínhamos à mão, o da gripe, afinal não servia. Nesta edição vamos à procura dos porquês por detrás das mensagens de saúde pública e talvez das suas contradições. Guia-nos Constantino Saclarides, professor de saúde pública, liderou a DGS e passou pela Organização Mundial de Saúde. Perante uma crise que tem efeitos devastadores, essa dimensão pode unir-nos mais. Mas como, professor? Uma crise boa é aquela que nos torna vulneráveis e humildes, ou seja, que pensamos que isto é um universo com riscos, ou nos juntamos e enfrentamos os riscos, ou perdemos todos. E esta definitivamente tornou-nos a todos com essa sensação. Muito vulneráveis, exatamente. A segunda condição é que não haja culpados, não é? Quando há culpados, nós temos quem culpar e, portanto, sentimos obrigados de fazer a nossa parte. Aqui o culpado é o vírus, fundamentalmente. No ponto de vista do nosso estimado presidente Trump, também são os chineses e aí por diante, mas no fundo, esse ruído não pega. Ou seja, nós sabemos que isso pode acontecer. Aconteceu, o culpado é o vírus e nós temos de juntar para nos defender do vírus. É a segunda condição. A terceira condição é mais complexa, mas tem muito a ver com a pandemia, que tem que haver um certo equilíbrio entre dar e receber. A ideia de que nestas circunstâncias o Estado tem que nos dar tudo, até se endividar, e nós não temos de dar nada, é uma circunstância perigosa, não deve prevalecer, porque se prevalecer diminui a possibilidade de ter sucesso desta crise. Portanto, tem que haver um Estado, mas tem que ter uma forte iniciativa cívica, uma forte comunidade inteligente, um forte movimento social para que as condições para que desta crise resulte alguma coisa de melhor se verifiquem. E existe na opinião do professor? Eu julgo que em relação à primeira e à segunda existe, em relação à terceira um pouco mais preocupado. Isso tem a ver a forma como a crise é gerida, não é? Nós, como se percebeu, tivemos um período de confinamento duro. O período de confinamento é um período difícil para as pessoas, muito difícil para o serviço de saúde, mas não muito difícil para a decisão política, não é? Mandam-nos para casa e nós vamos. Portanto, não é uma decisão quase binária, que é sim. Vão, ficam, e isso terá bons resultados. E tanto é assim que, habitualmente, nessas circunstâncias, como se ficam em vários países, tem bons resultados. Agora, quando se passa desta fase de confinamento para a abertura, o jogo muda completamente. Não é? Muda completamente porque o fenómeno passa a ser muito diverso, muito complexo e muito prolongado. E, portanto, aquela ideia do comando e controle, nós dizemos, vocês obedecem,
deixa de ter fundamento. Até porque se torna mais claro às pessoas aquilo que é uma verdade absoluta, às vezes pouco percebida. As epidemias têm sempre fenómenos focais, não é? Aparece aqui, aparece ali, aparece exatamente. lá. Quando os fenómenos focais são muito intensos e confluem, temos uma curva nacional para a qual prestamos grande veneração e respeito, não é? Mas isso ilude-nos sobre a natureza local do processo. Quando a curva começa a descer, o aspecto focal começamos a ver os mais picozinhos. aparente. Aqui nesta empresa, acolá naquela comunidade, depois naquela região, escola. E portanto, esse fenómeno local, não é, tem que ser acompanhado com uma inteligência local, não é? E portanto, a forma de perceber, a forma de comunicar, a forma de analisar tem que encontrar uma ruptura, não é? De uma fase para a outra. Então, professor, não havendo essa ruptura, não é? Nós não empoderamos a comunidade, não é? Não criamos informação local de vários tipos, posso dizer quais são os tipos. Isto em termos práticos quer dizer o quê? Porque o que nós assistimos sempre, e em particular numa crise complexa como esta de saúde pública, é que há um conjunto de pessoas no país que sabe muito deste tema, mas há uma população em geral que sabe muito menos ou muito pouco, vai aprendendo. Como é que aqueles que sabem conseguem comunicar com aqueles que menos sabem ou que sabem menos do que eles, fugindo dessa linguagem cifrada que são coisas muito complexas como o RT, o R0 e outros sinais que parecem muito estratosféricos? Mas isso exatamente tem a ver com essa transição entre uma fase heroica, em que alguém manda e eles obedecem, e uma fase em que a decisão tem que ser fortemente partilhada. Não é? Essa é a grande diferença. A decisão é única, é central, foi decidida assim, nós fazemos, para uma fase completamente diferente, onde a decisão é partilhada por um conjunto múltiplo de atores. Ora, quais são as condições para que essa transição seja feita? Não é? A primeira condição é que a informação apropriada seja dada, não é? Eu dizia outro dia a um colega seu numa televisão, não é? Que a forma como os telejornais abrem em termos de informação da pandemia é de fugir, não é? Porque reproduzem aqueles somatórios nacionais, não é? 43 mil casos, quer dizer, 1.721 mortes, que não têm interesse nenhum. São atirados às pessoas como um número geral. Todos os dias, não é? Que se diga uma vez por mês, uma vez por semana numa síntese, agora todos os dias começar a produzir aqueles números que não têm nenhum significado local para as pessoas. O que é que a pessoa precisa saber? Olha, precisa saber. Não é os casos da minha freguesia, nem os casos do meu concelho, é o tipo de transmissão. O que preciso saber é se há transmissão na minha comunidade ou não. Segundo, que tipo de transmissão é? Porque fazem uma enorme diferença. Uma coisa é ter uma empresa que tem 15 casos, ou um lar que tem 15 casos, ou 17 casos, ou duas famílias, ou um grupo festivo, não é? E, portanto, eu tenho uma ideia clara de onde estão e quais são as cadeias de transmissão. Diferente disso, eu saber que 20%, 30% dos casos na minha comunidade são adquiridas na comunidade. Decorrem do vírus circular de uma forma sustentada na comunidade. E, portanto, eu posso apanhar o vírus onde quer que seja. E isso implica medidas de cada um de nós que nos possam proteger, conforme o caso de ser um caso na nossa empresa ou na nossa escola. Exatamente. Ou na comunidade. Exatamente. E, portanto, se me disserem que abrem restaurantes e que abrem os cabeleireiros e que abrem livrarias, bom, isso é decisão do governo. A segunda parte da equação é se eu quero ir. Como é que eu decido que quero ir? É pelo risco que quero assumir. Não é? E, portanto, se eu tenho ideia que 15, 20% dos casos da minha comunidade são adquiridos na comunidade, eu retraio-me até aquilo passar. Se não tenho casos, ou se tenho casos bem definidos, eu ajudo a abrir a economia. E arrisco mais. E arrisco mais. Portanto, isso é razoável. Arrisco mais, discuto com meus amigos que, enfim, vamos, não vamos, não é? Há uma coisa que me impressionou muito. Na fase crescente da curva epidémica, nos tempos heróicos, março, abril, os meus amigos de várias índoles conversavam muito sobre isto.
havia uma efervescência interpretativa. Morreu tudo. Na altura que devia renascer, na altura que essa efervescência era indicada, porque tinha a ver com cada um de nós, ela morreu com falta de informação. Portanto, estamos cansados, na realidade. Não é cansados, não temos a informação que precisamos ter. Que tipo de informação é que sonha ter, que lhe desse jeito? Bom, o professor, obviamente... Não era minha, qualquer pessoa. Que tipo de informação é que nos podia ser útil? A primeira é essa, não é? Qual é o risco de transmissão no meu espaço de convivência? Porque os espaços de convivência são muito curtos, quer dizer, eu passo 95% do meu tempo ou mais em 2 freguesias, não é? À volta onde trabalho e à volta onde vivo. E é lá onde vai ao supermercado, onde pode ir ao restaurante, onde vai cortar o cabelo. Exatamente. Enfim, são 2 a 3% do meu tempo que eu saio desse espaço. E, portanto, o risco de transmissão no espaço da minha convivência é um elemento fundamental para eu discutir com os meus amigos, com a minha família e ter uma discussão que nos leva à literacia. É uma discussão sobre o que é que nós fazemos, o que é que fazemos, o que acontece com o vírus. A discussão baseada no número de casos nos Estados Unidos e no mundo, não é? É uma discussão estratosférica, não interessa a ninguém. Mas isso tem um impacto em nós, quer dizer, essa comunicação, quer dizer, quando nós olhamos os Estados Unidos no limiar dos 100 mil casos, o Brasil com a situação que está, a Índia a caminho, e nós olhamos e isso tem um impacto em nós como cidadãos e nos nossos processos de escolha, ou não? Bem, tem um impacto de outro tipo, mas eu já vou aí, mas deixa-me acabar a pergunta anterior. Ou seja, a informação do grau de risco é absolutamente fundamental e é indesculpável que não a tenha, não é? Eu até posso dizer que se eu adquirir o vírus na comunidade, por não saber que ele circula, apesar de essa informação existir, eu posso chamar alguém à responsabilidade. Eu tenho direito a essa informação. Isso é uma coisa séria. Mas, além disso, eu posso saber, não é? Além de saber o grau de transmissão, eu posso ter uma ideia, se fizermos isto bem, do comportamento da minha comunidade. Se é uma comunidade como é a minha, não é? Em que as pessoas, de uma forma geral, põem máscara, de uma forma geral, mantêm distâncias, até às vezes exageradamente, a gente vai passar pelo passeio, passa para o passeio seguinte, não é? Que tem uma mobilidade não excessiva, não andam por aí. Portanto, a informação que eu tenho do risco, do tipo de transmissão e do comportamento dos meus concidadãos... Torna mais seguro a ideia de fazer coisas. Exatamente. Ajuda-me a fazer isso. O terceiro elemento tem a ver com a resposta ao meu serviço de saúde, não é? Se eu sei que o médico de família está à mão, não é? Posso falar com ele com frequência, não é? Que posso lá ir se precisar, não é? Isto é um grau de conforto. Se eu telefone não consigo resposta, é outro grau de conforto. Tenho que pensar uma solução o que faço se. E, portanto, isto são 3 exemplos. Posso acrescentar o número de testes que são feitos, não é? Na minha comunidade e porque é que os fazem. Portanto, são 4 ou 5 exemplos de informação obrigatória, não é? Porque ela é que me sugere o comportamento que eu posso ter. A esse nível. E para isso... teria de ter havido a ruptura que não houve, não é? Ou seja, tens a mesma comunicação, a mesma análise, não é? A morte da efervescência social, não é? Na altura que ela devia reviver. Quanto aos Estados Unidos e Brasil, há uma coisa, desculpa, nunca, enfim, procuro fazer críticas, enfim, profissionais, de alguma forma. Mas dizer-me que os Estados Unidos... é o país com mais casos no mundo. É a mesma coisa dizerem que há mais automóveis em Nova Iorque que no Luxemburgo, não é? Falta dividir aí pelo número de pessoas. É uma coisa impressionante, não é? Não pode ser, não é? A informação tem que se dar em função da população. Se desse a informação não pelos Estados Unidos, mas pelos estados dos Estados Unidos ou pelos counties dos Estados Unidos, a informação é diferente, não é? Portanto, dizerem que o pior, não é o Brasil e os Estados Unidos, é porque são os maiores. Podiam até não ser os piores, não é? E em alguns aspectos não são, não é? E, portanto, é uma informação extremamente enviesada que nos dá uma ideia errada do mundo, não é? E eu não percebo como toda a comunicação social constantemente está a nos dizer isso, não é? É uma coisa absolutamente impressionante. Eu estou no sofá a assistir aquilo e toda vez que me dizem isso, digo assim, não pode ser. Outra vez, todos os dias, a mesma informação, irrelevante,
mal dada. Eu fico sempre assustado quando ouço o responsável máximo do OMS, que não é particularmente empático, fico sempre um bocadinho assustado com a maneira como ele põe as coisas, e eu fico sempre a pensar se ele está a ser hiperrealista, se ele está a ser completamente honesto, porque a comunicação dele é muito crua, muito direta. Como é que houve a comunicação deste homem que neste momento tem a mais difícil missão do mundo, provavelmente? Ele teve azar, de facto, não é a altura para ser diretor-geral da OMS. Eu conheci alguns dos seus antecessores, posso comparar de alguma forma, mas o que acontece habitualmente é, se os países escolhem um líder para a Organização Mundial de Saúde, ou escolhem uma pessoa que procura consenso entre os grandes, não é? É um diplomata. Os países, de uma forma geral, têm medo dos líderes, não é? Incomodam, não é? E houve alguns líderes importantíssimos na OMS, mas que incomodavam. E decidem coisas, não é? Tinham ideias, quer dizer, procuravam inovar, procuravam criar consensos transformativos, não é? Quando o líder é um diplomata, no sentido de que, não é, que gera as correntes de opinião, é mais difícil numa altura em que é preciso liderança forte, não é? E a leitura do nosso diretor-geral da OMS é uma leitura muito estereotipada. Ficamos com a impressão que são documentos que lhe escrevem e que ele lê, não é? Lê ou recita. Não há ali alguma coisa de pessoal, não é? Não há uma fluidez na comunicação. E não há uma coisa de pessoal, quer dizer, não é ele como líder que tem uma visão sobre as coisas que transmite, ele lê o que lhe escrevem, não é? Essa é a impressão que temos. E conhecendo as organizações, é provável que assim seja. Qual é o principal problema disso? As pessoas têm uma ideia errada da OMS, que a OMS toma decisões, a OMS junta peritos para ajudar a tomar decisões. Quer dizer, não é o corpo de OMS que as toma. Escolhem os peritos, selecionam os peritos com o melhor currículo de domínio, e são eles que são... Que dizem ao mundo o que é que devemos fazer. Que dizem ao diretor da OMS o que é que ele deve fazer. Habitualmente é assim. E, portanto, a estrutura, o chamado secretariado da OMS, que são os diretores de serviços técnicos, devem ser bons a concitar esse tipo de consensos, a fazer o ponto da situação, a dizer-nos qual é o estado da arte, não é? O que tem acontecido, e isso tem sido, a principal razão daquilo que ocorre, que a OMS diz tudo e o seu contrário, que não é bem verdade, mas às vezes parece. E parece porquê? Porque o secretariado tem tido mais voz do que precisava, não é? Ou seja, vai uma técnica a Barcelona e diz que não vai haver segunda onda, não é? Não devia dizer nada, não é? Porque não é o seu papel, não é? Quem diz é a OMS, através dos mecanismos que diz. Isso mostra, de certa forma, que o diplomata não controla... O diplomata que vem da Etiópia não controla uma diretora de serviço que vem de Espanha ou dos Estados Unidos, não é? Quando estamos a falar da OMS, de resto foi a OMS, o organismo europeu, o ECDC na Europa. Quando houve a conversa sobre as máscaras, pode ter sido minha sensação, mas nós ouvimos num dia, sim, máscaras é importante, e no dia seguinte, não, máscaras não é importante. Terceiro dia, sim, máscaras. Quarto dia, sim, máscaras, mas pode ser mais perigoso usar do que não usar. Pois. O que é que se passou? Na realidade, a pergunta simples é: sim, máscaras ou não máscaras? Eu imagino que essa é a pergunta mais simples. As máscaras são um fenómeno muito curioso e muito interessante. Primeiro, praticamente não há nenhuma organização internacional ou nacional que não tenha entrado no baile das máscaras, não é? E não há nenhum de nós que também não tenha entrado nisso. Portanto, é um mal geral, não é? Um mal ou um bem geral. Quer dizer, essa flutuação do bem sobre a máscara foi universal. Ninguém pode escapar e acusar os outros que pensaram de forma diferente, a não ser os teimosos que têm sempre uma opinião independente dos factos, não é? Ora bem,
Então pergunta ao professor de saúde pública, é para usar máscara ou não é para usar máscara? Não, mas é preciso contar-lhe a história, quer dizer, não é assim. Ora bem, tem a ver com a natureza da evidência científica e a forma como se comunica. Não é? De uma forma geral, nós apoiamos uma medida que tem consequência em termos de investimento quando há evidência que essa medida é eficaz, não é? Quando nós sabemos que, de fonte segura, de estudos feitos como devem ser feitos, que aquele é empiricamente o fator protetor. Ora, os meios de proteção física são de tal natureza em que esses estudos rareiam. Estudos que sejam definitivos em relação ao grau de proteção e este nível de proteção não têm sido fáceis. E há pouco tempo, aqueles que falam da medicina baseada na evidência, ou seja, da evidência, publicavam trabalhos a dizer que não havia evidência que a máscara tinha efeito protetor. Então temos um problema. Bom, mas espera. E, portanto, essa questão era, em termos da evidência científica, controvérsia, quando a evidência científica é necessária para apoiar uma medida que tem investimento. Porque se não é o caso, se não há consequências importantes dessa decisão, o problema muda de natureza. Agora, nós estamos a falar de posições sobre um efeito de um instrumento que, a ser necessário, implica forte investimento. Portanto, não é uma decisão secundária. Temos que comprar máscaras, temos que as usar. E o país tem, não é? Ora bem, portanto, essa é essa dúvida. Claro, alguém argumenta dizendo assim, o facto do efeito não ser demonstrável não quer dizer que não exista. E, portanto, não devemos recusar um instrumento pelo facto de não sermos capazes de demonstrar a sua utilidade. Esse argumento, isso é uma variação do mal não faz? Não, esse argumento, quer dizer, tem peso, ou seja, há muitas coisas que nos fazem bem e que nós não somos capazes de demonstrar que o fazem, não é? E não é por isso que não devemos continuar à procura, não é? Mas não é uma posição que nos leva habitualmente a fazer fortes investimentos, porque investir numa coisa é deixar de investir outra. Não é? O argumento mais interessante que surgiu foi o seguinte: sendo a transmissão um fenómeno na sua origem primária, um fenómeno físico, é uma gotícula que passa de mim para si, não é assim para mim, não é? É razoável pensar que uma barreira física deve ter algum efeito, não é? Faz sentido. E, portanto, quando isso é um argumento escrito, não estou a inventá-lo agora, não é? Quando a evidência é incerta, a lógica de que uma barreira física perante uma transmissão da doença física deve ter algum benefício, especialmente em circunstâncias que não estou seguro, quando o meu licenciamento social ganhou força, naturalmente. E não ganhou força antes porquê? Porque as organizações internacionais, numa altura que não havia máscaras, tentavam proteger que elas fossem utilizadas para os profissionais de saúde e para os que precisam, e para os doentes, e não para a população em geral. Portanto, seria quase absurdo recomendar o uso de uma máscara quando elas de facto não existiam, ou existiam muito poucas. Ou existiam poucas, no sentido é preciso canalizá-las para os prioritários, para os profissionais de saúde. E, portanto, a opinião de Holmes flutuou no sentido de dizer, bem, cuidado com as máscaras, não é necessário utilizá-las sempre, a base de conhecimento que a suporta não é muito sólida, não é? E esse argumento foi mais vincado na altura onde ninguém queria que as máscaras poucas que existiam fossem utilizadas em circunstâncias que são necessárias, não é? Porque é evidente, eu se eu andar num parque não faz sentido nenhuma ter uma máscara, não é? Eu uso a máscara quando tenho desconfiança da capacidade de manter distância, não é? No meio fechado, no supermercado, nessas circunstâncias. Portanto, o argumento evoluiu por várias razões. Evoluiu pela incerteza da evidência científica, pelo facto que havia um argumento lógico da natureza física, que não é um argumento que a comunidade científica absorve com facilidade, não é? Não é o tipo de argumento. E pela necessidade de um determinado período grande, não é?
reservar a utilização de máscaras onde eram estritamente necessárias, que era a relação médico-doente, doente-médico. Portanto, isto tem uma história. E a simplificação da história, no sentido de dizer ninguém sabia o que estava a fazer, diziam isto e o contrário, mudavam de opinião, é não conhecer a história. A história é perceptível de ser entendida. Mas para a opinião pública, para aqueles que não dominam exatamente esses códigos, a mensagem sim, não, ligado, desligado é uma mensagem contraditória. Não? Exatamente. Não, porque faltou a explicação. Ou seja... Não houve tempo para essa explicação quase. Não houve tempo, não houve mais que tempo. Não é não dada. Foi filtrada. Não é dada. Não é? Ou seja, o problema com a explicação é que ela tem que ser dada na altura própria, não é? Agora é a altura própria, por exemplo. Na altura da grande controvérsia, de haver muitos casos, ninguém ouviria. De haver máscaras, haver poucas máscaras e a pessoa perguntar pela máscara, que este ruído era intenso, pôr ordem nas ideias não era fácil, mas agora pode-se fazer isso. Agora pode dizer, desculpem, não nos distraímos. Não mudamos de opinião de uma forma qualquer. Há aqui uma história a contar, que é uma história muito associada à relação entre o conhecimento e a decisão pública ou política, não é? Que é dessa natureza. Há dúvidas e incertezas que têm que ser formuladas de uma forma ou de outra, de acordo com as circunstâncias. E falta-nos um pouco insistir em contar a história. A questão de contar a história tem que ser no momento certo, não é? Senão ninguém ouve porque não estamos disponíveis para compreender o que é que aconteceu? Não é só isso. Eu posso lhe contar um episódio que nunca referi, mas que é interessante. Que tem a ver com nós comunicamos não se sente bem por várias razões. Por vezes é porque há dúvidas. E a dúvida, a incerteza é muito difícil de comunicar. Não é? As pessoas querem certezas. Não querem. E não gostamos de nada dessa ideia do não sei o que é que pode acontecer. Isso é uma circunstância. A outra circunstância é a natureza do conhecimento científico, não é? Que é difícil de transmitir. As pessoas julgam que a ciência é uma coisa e ela é de facto outra. 50 estudos que dizem uma coisa, 50 que dizem o seu contrário e... chamem-me um árbitro. Mas é preciso perceber isso, não é? E a segunda é a conveniência, não é? Vou dar um exemplo de conveniência que é interessante, que ainda não foi discutido que eu saiba. Na altura em que o Conselho Nacional de Saúde Pública tomou aquela decisão conhecida, não é? No dia seguinte... De fechar ou não fechar as escolas, para aqueles que não se lembram. Exatamente. O governo, no dia seguinte, não decidiu em conformidade, não é? E fez até de uma forma elegante. Disse mais ou menos o seguinte: dada a incerteza na comunidade científica sobre a matéria, nós vamos aderir ao princípio da precaução. Não é? Pelo simples não. Se os sábios não se entendem completamente, exatamente, nós vamos... Ou têm dúvidas, não se entendem, ou têm dúvidas. Porque na saúde pública há dois princípios fundamentais. O primeiro é a proporcionalidade, o segundo é a precaução. Não é? Curiosamente, há um terceiro pé nesta conversa, que é a opinião pública, que mesmo antes do governo ou dos peritos tinha de alguma maneira decidido fechar as escolas, não mandando para lá as suas crianças, e isso aconteceu também. Exatamente, e isso pusou na decisão do governo, naturalmente, a chamada pressão social. E isso é interessante porque os corpos científicos detestam a pressão social, não é? Porque são feitos para contrariar, não é? Ou seja, estas condições não eram necessárias se o governo decide a partir da pressão pública. Portanto, eles também sentem que o seu papel é olhar para a evidência independente da pressão pública, não é? É serem um contrabalanço. Exatamente. Ora bem, portanto, o Conselho tomou uma missão conservadora, não é? No sentido de dizer, a evidência neste momento é esta, não é? E, portanto, face a essa evidência, nós pensamos isto, não é? Eu agora não vou discutir esses detalhes, porque a discussão foi até interessante. E o Governo olhou à volta, olhou para a OMS, que tinha no dia anterior decretado a pandemia.
olhou para a situação na Itália e Espanha, principalmente, olhou para a pressão social, olhou para a incerteza em termos de conhecimento científico e disse, não, eu vou ter o princípio de precaução e vou tomar esta decisão. E, portanto, até a forma como o fez foi elegante, não? Foi bem formulado. Só um elemento que foi invocado como argumento forte, que era um relatório do ECDC. Que ninguém conhecia na altura. Exatamente. Não é? Portanto, o relatório, quer dizer, a reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública foi no dia 11 de março, não é? O relatório saiu no dia 12 de março e o governo tomou a decisão 12 de março. E quando foi comunicada a decisão do governo, pareceu que o argumento definitivo, não é? A partir daquela dúvida que parecia existir, era o documento da CDC. Simplesmente, o documento da CDC nunca disse para fechar as escolas. Não está lá escrito. Não, é um mito? Não. Porque aparentemente a decisão é informada com base nesse relatório científico. O que o relatório diz é, a propósito de fecho das escolas, é preciso tomar em consideração os seguintes aspectos. É a única coisa que diz sobre o efeito. O relatório, no seu conjunto, é convergente com a decisão do governo. Diz, olha, a situação é séria, é preciso começar a pensar seriamente em tomar medidas de distanciamento social e, portanto, digamos, a lógica do relatório aponta para aí. Vai nesse sentido. Mas quando chega às escolas, diz, atenção, quanto ao fechar as escolas, é preciso ter em consideração aqueles fatores todos que são um problema com as escolas fechadas. Não diz para fechar as escolas. Não é? E como nós não lemos os relatórios... Não, e quem informou o Primeiro-Ministro não deve saber bem inglês, porque de facto, não aquilo lido como está escrito, diz exatamente isso. Quando ao fecho das escolas, é preciso ter em conta os seguintes fatores. Não diz para fechar a escola. À primeira vista, quem lê aquilo pode parecer o contrário. Eu dou esta dúvida. Ora bem, agora, imagine, não é? Eu faço parte do Conselho Nacional de Saúde Pública. Independentemente das opiniões pessoais, eu sou solidário com a decisão do Conselho. E nunca me exprimo ao contrário, em parte nenhuma. Até porque a única pessoa que fala em nome do Conselho é o Presidente do Conselho. Não é? É assim que está instituído. Bom, agora, eu estou na reunião do Conselho no dia 11. No dia 12, não é? O Primeiro-Ministro comunica a decisão do Governo, à hora do telejornal. Não é? E eu sou convidado para uma estação televisiva para comentar. Não é? E a primeira pergunta é: o Primeiro-Ministro decidiu uma coisa diferente daquilo que vocês aconselharam? Não foi bem assim, mas foi quase assim. Foi assim: está de acordo? Está. E é evidente que a minha resposta foi: quando o Governo toma uma decisão desta natureza, a nossa missão é apoiar o Governo a ser implementada. Portanto, não respondi a pergunta, e não respondi a pergunta pelo facto de ser membro do Conselho Nacional de Saúde Pública e não querer criar nenhum contraste entre a minha pertença ao Conselho e a opinião que dava. E, portanto, a única forma de não criar nenhum contraste era não responder pessoalmente à pergunta se estou de acordo ou não, dizer que tinha sido uma decisão importante e agora era preciso ajudar o Governo a implementar aquela decisão. Agora, imagine, não é, que eu diria, olha, mas já agora, não é, o principal argumento do Governo não é verdadeiro. Isso dito, na altura em que o Governo toma uma decisão importante, e historicamente foi de facto importante, utilizando um dos principais argumentos para desempatar a incerteza, um relatório que não dizia aquilo que foi dito que dizia, tinha um efeito, não é, muito pernicioso, não é? E portanto... Criaria uma turbulência junto à opinião pública. Exatamente. E, portanto, a minha obrigação como pessoa de saúde pública é não criar essa turbulência, porque ela é relevante, não é? Quer dizer, aquele argumento, não é? O facto da expressão em relação às escolas ser aquela, não mudava nada de jogo. Comunicar é às vezes decidir estar calado? Exatamente.
não é? E foi o caso. Portanto, quer dizer, era óbvio para mim que a pior coisa que se podia fazer era desautorizar o Primeiro-Ministro num assunto que era verdadeiramente relevante para a decisão em causa. Professor, mas é a minha convicção ou os peritos no geral das várias áreas e os da saúde em particular têm um especial prazer em discutir, tornando os seus pretos e brancos mais brancos para criar essa dinâmica de discussão? Há aqui dois territórios. Há o território especializado, não é? Ou seja, eu sou anfibiologista, sou pneumologista, sou internista, sou epidemiologista, sou especialista em saúde mental, sou especialista em saúde escolar. Neste momento somos todos epidemiologistas, não é? 10 minutos. Podemos ser várias coisas. E nós temos, faz parte da nossa paixão pelo conhecimento, a paixão pela discussão sobre conhecimento, não é? Portanto, o que fazemos melhor, o que fazemos de melhor em nós é a vontade argumentativa. É o hábito de argumentar até perceber, não é? E fazer o ditório e o contraditório, não é? Esse é um jogo que nós gostamos de fazer muito, porque é assim que nós produzimos conhecimento. Agora, há outro território, que é o chamado território de saúde pública, que é um território de síntese, não é? Em que nós pegamos em tudo que sabemos, que seja relevante para uma situação, e ajuizamos qual é a intervenção necessária. É outro território, não é? E esse território está em déficit, não é? Na discussão atual, não é? Ou seja, passa-se do diagnóstico para a decisão política sem uma estratégia de saúde pública. E esse tem sido um problema fundamental que temos, e temos feito os possíveis sem excessiva agressividade para que esse problema seja resolvido. Num mundo ideal, como é que se podia melhorar essa peça, ou complementá-la, ou realizá-la de uma forma mais eficaz? Sim, mas isso está instituído, o que essa instituição é sob esta pressão dificilmente seguida. Não, quer dizer, nós temos conhecimento epidemiológico, que tem várias facetas. Tem a faceta da análise estatística, tem a faceta do conteúdo da infecciologia, a pneumologia é importante porque a principal sede são os pulmões, portanto há um conjunto de facetas nesse diagnóstico. Portanto, nós temos um menu, temos um cardápio com um conjunto de informação. Sim, da análise, não é? Ora bem, eu posso ter uma imagem, que é aquela que nós temos assistido, em que os decisores vão assistir ao filme do diagnóstico e depois reúnem-se e dizem, com aquele diagnóstico, o que é que nós fazemos? Não é o procedimento certo, não é? E nunca está instituído dessa maneira. Tem que haver um passo intermédio de um conjunto de pessoas que façam agora a síntese. A síntese é um exercício que conjuga vários tipos de informação de várias disciplinas, não é? Necessárias, desde a parte médica, a parte demográfica, a parte sociológica, a parte da informação, a parte da comunicação. E pessoas experimentadas nessa síntese fazem uma síntese e dizem isto quer dizer isto, e logo a estratégia a seguir deve ser esta, não é? Mas não há propriamente um livro de instruções para fazer isso, pois não? Não há como. Enfim, quando nós olhamos para os casos no início no norte do país, em particular populações até como mais velhas, depois no sul, agora neste momento, com padrões diferentes de população mais suburbana, provavelmente com mais dificuldade até de questões sociais e de habitação, económicas e por outro lado, os jovens. Isto são padrões diferentes de evolução dentro da própria pandemia. Mas está a ver, se começar pelo tipo de transmissão, os países fizeram dizer assim, há nível 4, nível 3, nível 2, nível 1, não é? Nível 4 é quando existe uma grande transmissão na comunidade, portanto é a grande curva. E, portanto, o chamado pico. Sim, a rapaziada vai para casa. O nível 3 corresponde a uma situação em que existe uma transmissão limitada na comunidade, mas isto em clusters, não é? De transmissão, cadeias de transmissão claras. O nível 2 não existe transmissão na comunidade, só existe em clusters. E o nível 1 nem clusters, não é? E portanto eu digo, olha,
os vários concelhos e as grandes freguesias urbanas, esta está no nível 1, esta está no nível 3, esta está no nível 4. E a cada nível corresponde uma resposta. Esta resposta tem um caráter genérico e depois tem especialidades locais, não é? Portanto, nível 3 num sítio não é igual ao nível 3 no outro sítio, não é? Mas todos os níveis 3 têm alguma coisa em comum em termos de resposta, que é o seu padrão de transmissão. E, portanto, isto oferece a base de uma estratégia em que eu preestabeleço o que vou fazer de acordo com o que está a acontecer. E não estou à espera para que aconteça para pensar o que vou fazer, não é? E, portanto, essa corresponde a um elemento central dessa estratégia que sai da monotonia da fase de confinamento para a diversidade e a diferenciação própria desta longa fase de desconfinamento. Longa, quão longa? Quando é que nos livramos disto? Quando houver uma vacina. Assim de claro. Assim de claro. Não há, é evidente que os processos terapêuticos são importantes, mas eles têm sido muito lentos. Aquilo que tem emergido têm sido fármacos que podem ter algum efeito protetor em fase avançada da doença. Não temos ainda nenhum fármaco aprovado que tenha um efeito precoce na multiplicação do vírus. Que fosse geral e que desse para dar à população toda que não, de uma forma... Na fase de multiplicação do vírus, não é? Não é na fase, enfim, de tentar responder a uma situação já estabelecida, com lesões estabelecidas. Não é? E, portanto, avanços terapêuticos são importantes, mas o que vai nos ajudar a conter a transmissão é, de facto, a vacina. Não é? E, portanto, a vacina não está ainda próxima. E a ideia da imunidade de grupo é uma coisa longínqua, isto é, de ter a comunidade mais de 70% atingida. Lembro-me de Angela Merkel disse de uma forma quase assustadora, dizendo 70% dos alemães nos próximos anos vão de ser tocados por este vírus. E toda a gente ficou de olhos abertos a pensar... Pois. Ufa! Bom, esperemos que não seja necessário, não é? Que haja um vírus antes. Mas é evidente que a questão da imunidade de grupo é uma questão muito complexa, tem que ser tratada de uma forma bastante superficial, não é? Os nórdicos tentaram e a coisa não correu muito bem. Bom, quer dizer... não sei, pergunto. Não, enfim, os nórdicos, tal como os ingleses, né, adotaram a ortodoxia do modelo da gripe, não é? Que é o mesmo que aconteceu ao nosso Conselho Nacional de Saúde Pública naquela altura, na semana de 8, 9 de março. Né? Ou seja, o que aconteceu naquela semana, não é? É uma coisa curiosa. Havia duas opiniões, universalmente. Uma opinião dizia assim: o único modelo que nós temos é o modelo da gripe. E o modelo da gripe é assim: há uma fase de contenção enquanto o vírus não circula na comunidade. E quando o vírus começa a circular na comunidade, há uma fase de mitigação. Pronto, é assim. Não é? E, portanto, as comunidades científicas tipicamente ortodoxas, como as comunidades científicas têm que ser baseadas na evidência, disseram: olha, aplicando o único modelo que temos, que é da gripe, não há que intervir, porque o vírus não circula na comunidade. É deixá-lo andar. O vírus não circula na comunidade ainda. Não circula, portanto, não é preciso fazer nada. Quando começar a circular, nós então tomamos medidas, não é? E, portanto, os ingleses fizeram isso, não é? Tomaram os suecos também. E a Escola de Saúde Pública inglesa é fortíssima, não é? É uma escola que informa o resto também, não só a Inglaterra. O que aconteceu foi que no dia 16 de março, a equipe do Neil Ferguson, do Imperial College, publicou um trabalho que tinha alguns aspectos metodológicos depois criticáveis, mas no essencial era aceitável, que dizia assim: olha, nós fizemos as contas, isto é assim, com este vírus, tal como mostram os dados da China, não é? Com a sua capacidade de transmissão, período de incubação e as características, passar da contenção para a mitigação é um desastre, não é? Porque o número de mortes que vamos ter é insuportável. Portanto, não se trata de passar da contenção para a mitigação.
trata-se de passar da contenção para a supressão. Tentar o tal R seja inferior a 1. Ou seja, Estancar não é abalar a curva, como se dizia, é suprimir a transmissão. Não é? É fazer com que a transmissão não se faça. Isso foi o novo mundo, não é? Antes disso, não havia nenhuma informação que pusesse em causa o modelo da gripe, apesar de nós desconfiarmos que aquilo não era gripe, não é? Mas desconfiar e tomar precauções desconfiando é um exercício mais próprio da política que provavelmente do corpo científico. E às tantas a ciência produziu uma coisa e disse este livro de instruções da gripe não nos serve. Exatamente. Mas 16 de março, não é? Ora bem, os suecos, os ingleses mudaram logo. E está publicado que mudaram por isso. Não há dúvidas nenhumas. Mudaram e adotaram um modelo de supressão. O sueco... Que é o nosso modelo também, já agora. É um modelo de toda a gente. Passou a ser universal. Não é? Suprimir, não é? E não tentar mitigar, suprimir mesmo. Não é? A terminologia continua a ser confusa porque não mudaram, mas isso é outra questão. Bom, de qualquer forma, o que aconteceu foi que na Suécia, não sei se conhece suecos, não é? Eu tinha um sueco no meu departamento em Copenhague, não é? E o meu sueco não era tão certo como eu gostava que fosse. E, portanto, eu tinha conversas com ele, às vezes mais fortes, não é? Eu pensava que ele não fazia exatamente o que era suposto que devia fazer. Bom, para não entrar em detalhes, e lembro uma ocasião, eu pedi para vir ao meu gabinete e tivemos uma conversa afável, mas, enfim, incisiva, e dentro da minha próprio comportamento, eu, que falo com as mãos, e ele não, fui argumentando com algum calor e aproximando dele, sem me aperceber disso. E ele foi-se afastando. Fui-me aproximando até que ele encostou-se à parede. E quando eu dei o último passo para argumentar junto dele, ele pôs as mãos no ar e gritou: "Não me toque!" Não é? Ou seja, o espaço entre os suecos, o espaço entre portugueses, espanhóis, gregos e italianos é outra coisa. Uma bolha, o espaço vital. Exatamente, não é? É uma bolha. E, portanto, os suecos pensaram assim: nós temos uma comunidade altamente educada, não é? Temos hábitos de distanciamento naturais, não é? Se nós acrescentarmos este distanciamento natural, alguma precaução, não é? Nós vamos evitar uma cura epidémica dura e vamos beneficiar, não é, do nível de transmissão suficiente para ir criando imunidade do grupo. Bom, a ideia não é má em si mesmo. Bom, mas é pouco rigorosa, porque no fundo baseou-se num argumento final que o nosso amigo responsável pela estratégia sueca uma vez pôs com clareza, que foi a seguinte: no fim estaremos todos na mesma. O que eu queria dizer com isso é que os suecos pagam agora mais, mas quando vier o inverno pagarão menos, não é? Porque já terão passado, não é, por uma disseminação maior. Ora, isso foi dito assim sem grande explicação, mas não é legítimo. Eu não posso pôr em risco a vida das pessoas agora, no pressuposto que vai acontecer alguma coisa mais tarde que não sei se vai acontecer, não é? Que é o caso. Eu não sei o que vai acontecer no inverno. Há vários cenários, não é? Eu não posso pôr em risco a vida das pessoas agora, pressupondo que no inverno vai acontecer o cenário que eu julgo que vai acontecer, mas que não sei se vai acontecer. Portanto, acho que essa atitude é imprudente, não é? E de certa forma, eu julgo que essa decisão tem a ver com uma certa noção que os suecos conseguem fazer coisas que os outros não conseguem fazer. Conseguiram? Não conseguiram. Não conseguiram porque os dados suecos não são bons. Não é? Muito baseado, curiosamente, nos lares, não é? Uma mortalidade muito acentuada, uma letalidade muito acentuada, mas não correu bem. Não é? E o assunto hoje continua a ser muito controverso na Suécia, como sabe. Mas aí é um exemplo de como é que a evidência é tratada e como que a explicação dessa evidência, que é complexa, não é feita de uma forma compreensível.
a maior parte das afirmações feitas aos suecos não são compreensíveis, não é? Não são compreensíveis porque não conhecemos os suecos, não é? Não conhecemos a circunstância que se faz a transmissão de abandono do modelo de mitigação da gripe para adotar o modelo da supressão do coronavírus. Isso não se tornou patente, não é? E há aspectos muito curiosos também na história. Por exemplo, vou-lhe dar 3 exemplos que são muito em termos de comunicação. Primeiro, quando o vírus apareceu na China, rapidamente... Lá longe. Foi a primeira sensação que nós tivemos, era uma coisa dos chineses. Sim, mas vai ver como não era só de chineses. A sensação não era só de chineses. Apareceu na China. Se não me engano, a comunicação para a OMS foi no dia 31 de dezembro, não é? Se não me engano, eram 44 casos que existiam na China, não é? E, portanto, a comunidade internacional e a OMS em particular ficaram, enfim, em super alerta. A questão evolui, aí para o meio do mês já conseguimos saber que é um coronavírus, não é? E no dia 23 de janeiro, a OMS convoca o seu comitê de emergência. Não é? Portanto, o assunto é mesmo sério. Sem emergência. E, portanto, a pergunta do diretor-geral da OMS ao seu comitê de emergência: deve a OMS ou não declarar o estado de emergência de saúde pública? O que tem efeitos de travagem universal, não é? Bom, o comitê reúne no dia 23 e não chega a nenhum consenso. Não é? Bom, e não chega a nenhum consenso porquê? Porque a SARS, que foi aquele processo... A primeira, em 2003, não é? Deixou amargo de boca. Ou seja, era um coronavírus, não era o vírus da gripe, famoso, o habitual. Expandiu bastante no Oriente. As questões de Hong Kong são de me tirar algum medo, não é? Marcou muito a comunidade de Hong Kong. E depois teve uns fogachos no hemisfério norte, no Canadá principalmente. E depois desapareceu. E, portanto, mas houve um alarme, não é? E esse alarme teve repercussões económicas, não é? Em 2005, a OMS revê o Regulamento Sanitário Internacional. E nessa revisão tem cuidado de acentuar alguma coisa do género. Vocês não deem alarme falso à rapaziada, porque as repercussões económicas de um alarme falso são sérias, não é? Eu lembro uma colega sua, fui a um programa de televisão nessa altura e perguntou-me no intervalo se podia ir para Paris aquele fim de semana. E eu disse, pode, que não há transmissão na Europa que se saiba. Pode ir à vontade, mas quer dizer, as pessoas perguntavam e às vezes não iam, porque as repercussões em termos de movimento internacional, quando há alarme desses, despacham logo. Estamos a viver um bocadinho esse momento, não é? Sim, sim, estamos todos parados à espera de ver o que é que... Sim, mas é uma situação completamente diferente, claro. Não é? Mas com SARS aconteceu isso. Mas estamos a ver agora na prática o que é que representa o não fazer. O não fazer, exatamente. Aquilo foi muito menos, mas de qualquer maneira teve impacto, não é? E, portanto, o Comitê de Emergência de Saúde Pública da OMS, que se regula pelo Regulamento Sanitário Internacional, teve que decidir se aconselhava o diretor da OMS a emitir a declaração de emergência. Com o aviso que vocês não levem isto ligeiramente. Lembrem-se o que aconteceu com o SARS. E, portanto, eles estiveram uma semana, não é, para chegar a um consenso e aconselhar a emergência. Não é? Não é? E isto é descrito muito bem num programa do GPS, do Farid Zakaria, onde entrevista a chefe de comunicação da OMS, que lhe conta a história do diretor-geral a pressionar os comitês para chegarem a um consenso e demorar uma semana a tomar um consenso. Não é? Está a ver? Portanto, os antecedentes têm grande importância. Não é? E o antecedente ali era, não é? É um coronavírus. Outra vez. E a gente vai criar uma emergência internacional outra vez e vão cair em cima de nós outra vez. E, portanto... Quieto.
Eles próprios ficaram quietos. Havia uma parte que dizia não, coronavírus não vai. E a outra parte dizia cuidado, pá, se não sabe, pode ser coronavírus diferente. Portanto, está a ver, não é? Que um comitê de peritos internacional escolhido pela sua competência está a ser pressionado pelo diretor-geral durante uma semana, segundo diz a própria OMS, nesse programa, se quiser ver. E eles não se querem comprometer. E eles não se querem comprometer a chegar a esse consenso, até pressionados de dizer, pá, isto está a avançar, mas dizer alguma coisa. E eles acabaram de chegar a um consenso sob pressão. E o que ela diz assim, eles tiveram um consenso sob pressão do diretor-geral que já espumava, não é? Dizendo vocês, pá. Dizer alguma coisa. Bom, primeiro episódio. Segundo episódio. O SDE tem uma reunião de peritos de 18 e 19 de fevereiro. Não é? E essa comissão de peritos europeia, que apreciou a situação, disse que o risco europeu era baixo e que nas próximas semanas não havia razão para grande preocupação. Lembro-me dessa declaração. 3 dias depois explode a situação italiana. 3 dias depois. Claro, o El País descobriu a ata dessa reunião e fez uma grande notícia, perguntando a vários peritos porque é que eles desvalorizaram outra vez. Não? E uma interpretação de um deles, que é uma pessoa que trabalhou no OMS e eu conheço por outras razões, deu uma explicação que parece razoável. Gripe A, 2009, ficamos todos queimados, não é? Prometemos o fim do mundo, vinha aí uma pandemia da gripe, tal e qual. As pessoas lembraram não sei o quê e a montanha pariu um rato. E ficamos todos vacinados contra aquela situação. Portanto, o discurso é, vejam lá os peritos da CDE disseram assim, bem, apesar de tudo sem coronavírus, não é? O último coronavírus que cá chegou cá, mas tinha pouca capacidade de transmissão, não é? Vamos pôr isto em alerta na Europa, não é? Vai isto parar, e vai acontecer uma nova gripe A, que vamos ficar outra vez com a reputação, não é, abaixo da linha d'água, e portanto tiveram uma atitude altamente conservadora, novamente, não é? Que é uma atitude muito semelhante que tomou o Conselho de Saúde Pública português o mês seguinte, 3 semanas depois, não é? Foi o mês seguinte. E, portanto, isto ensina alguma coisa sobre o facto que estes corpos de peritos de decisão não podem fazer isto pontualmente, tem que seguir. Não é? Quase que uma máquina que estivesse permanentemente montada tem que seguir, e que fosse produzindo sempre... E tem que estar preparada para mudar rapidamente a opinião. Não é? Mesmo que essa mudança de opinião seja interpretada publicamente como erro. Sim, ou eles não sabem o que é que estão para ali a fazer. Exatamente. E a questão tem a ver com muito que discutimos aqui. As pessoas dizerem amanhã o que não disseram ontem, e isto terem dificuldade em fazê-lo, não é? E não ressaltando suficiente bem a ideia que a decisão muda de acordo com a evidência, não é? Nós não podemos, quer dizer, não trabalhamos em cenários, trabalhamos face a factos, não é? Ao conhecimento histórico acumulado, ao conhecimento que temos e à situação que podemos descrever em determinado momento. E, portanto, temos a obrigação de mudar de opinião, como mudamos quando, em 16 de março, o estudo de Neil Ferguson no Imperial College mostrou que havia um outro modelo que não era o modelo da gripe. Havia outro caminho. E, portanto, se anteriormente era difícil abandonar... Quer dizer, a posição podia ser essa. Eu podia dizer assim, olha, isto não é gripe. E há sinais que não é gripe. E este vírus é transmissível muito, tem um longo período de incubação. E, portanto, é preciso ter cuidado de adotar o modelo da gripe. A resposta é assim, está bem, mas qual é o modelo alternativo? Não é? E, portanto, as duas posições eram frágeis. A posição que dizia assim, a gente adota o modelo que tem. O modelo da gripe, não há transmissão na comunidade, não há transmissão na comunidade, fazemos o que fazemos. Não é? A alternativa, não. Há sinais que isto não é gripe. E, portanto, a OMS diz que há uma pandemia. A Itália está em fogo. A Espanha começa a ficar em fogo. Não é? Somos a seguir. Nós estamos a seguir. Está bem, quer dizer, mas qual é o modelo em que baseiam isso? Não é? Portanto, as duas posições do limite, mas as posições são ambas débeis. Não é? Uma semana depois, a situação era diferente. Tínhamos outra análise que nos permitia pensar de forma diferente. E nós não conseguimos
ainda o nível de comunicação, da intensidade de comunicação, de qualidade de comunicação, que torna aceitável estas alterações. Não é? Ainda hoje, as pessoas não perceberam, quer dizer, quando a Responsabilidade da OMS fala da reunião do comitê em janeiro, é preciso dizer, aqueles peritos todos levaram uma semana a ser pressionados para chegarem a uma conclusão. Óbvio, então, não é? Então, todos os peritos europeus, não é, convocados pela CDE, não são capazes de ver que ela está a explodir. Ver o óbvio. O Conselho Nacional de Saúde, com uma pressão social enorme, sabendo que o governo ia fazer aquilo de qualquer maneira, assume uma pressão conservadora. O não sermos capazes de analisar aquilo propriamente é um déficit importante na compreensão do futuro, não é? Porque é compreendendo porque as coisas acontecem, não é? Em relação ao Conselho Nacional de Saúde, houve corpos, quer dizer, vieram oferecer-se para substituir o Conselho de Saúde porque eram mais competentes que o Conselho Nacional para fazer, que é de facto o cúmulo, não é, da incompreensão do fenómeno, não é? Como é que um corpo daquela natureza, não é? Resolve por incompetência, não é? E não há outra explicação qualquer para a situação em que há várias explicações, como disse antes, não é? Mas não temos sido capazes de explicar convenientemente, não é, para o futuro o que acontece com as máscaras, o que aconteceu em Geneve em janeiro, o que aconteceu em Estocolmo em fevereiro, o que aconteceu em Lisboa em março, não é? E não sendo capazes de explicar isso, nós transportamos um déficit interpretativo do mundo em que vivemos para o futuro. Estamos a fechar este podcast. Ninguém tolera a incerteza, esse é o facto. A ideia de, olha, o que é que vai acontecer em novembro? Não sei. É difícil de aceitar, não é? Não, fundamentalmente, apesar de estarmos na era de conhecimento, grande parte da comunidade não entendeu a natureza do conhecimento. Né? As pessoas têm um modelo em mente que há uma forma matemática, um facto incontroverso, que nos diz como é que o mundo funciona. A bala de prata. E não percebem que é sempre um juízo sobre os factos. Ou seja, nós temos uma forma de pensar que faz com que, perante certos factos, um conjunto de pessoas informadas cheguem a um juízo sobre o significado dos factos. Mas não deixa de ser um juízo. E é sempre um juízo. Não é? E, portanto, se não perceberem que é um juízo qualificado, e o juízo vale por dois aspectos: os factos e a qualificação de quem os faz, não é? Se não percebemos isso, temos dificuldade em perceber o mundo em que nos situamos. E o que me surpreende é que essa não compreensão da natureza do conhecimento muitas vezes apareça mesmo naquelas pessoas que fazem parte do mundo do conhecimento. Em resumo, até à vacina, o conhecimento é a chave para sobreviver ao SARS-CoV-2. Manter a distância entre todos, lavar as mãos e usar uma máscara quando recomendado. E se alguém lhe disser algo que pareça contraditório, habitue-se. Afinal, a incerteza é o novo normal. Se gosta deste podcast, subscreva, comente e partilhe com os seus amigos. Ouvir o Pergunta Simples pode ser contagioso, mas é seguramente inócuo.